E além da técnica, a gente não teve gestão, a gente não teve curso de empreendedorismo, a gente não tem ainda, né, na faculdade. O que que você aconselha a pessoa a empreender? O que estudar na parte de gestão? Qual é a maior dor que a gente tem? Se é a gestão de pessoas, se é a gestão de processos, se é a questão da parte de prontuário, o que que ele tem que saber sobre isso? O que que é importante esse recém-formado saber sobre gestão e empreendedorismo? Eu acho que nos dias de hoje não é nem uma opção, é uma outra realidade que assim, acho que dentro do técnico, que é pelo menos um curso de dentística de endo, que eu acho Sim. importante, tem que fazer alguma coisa de gestão, ou um curso, ou ter alguém para apoiar, Uhum. porque a gente se forma achando que a gente vai ser dentista, né. Uhum. Talvez na nossa época a gente era mais só dentista, hoje não. Sabe? E essa parte da gestão, do marketing, de tudo isso, ela consome um tempo imenso, né. E assim, não dá para fazer sozinho. Eu acho que eu sou a prova viva, né. Quando você veio aqui trazer teu sogro, enfim, né, a gente começou a conversar sobre isso, e aí a gente fala assim: "Nossa, mas eu quero estudar para implementar, estudar para implementar". Ótimo, a gente tem que estudar para implementar, mas a gente vai precisar de um braço para também ajudar a gente a pôr aquilo em prática, porque a gente está no mocho, né. Uhum. Então é muito difícil a gente fazer tudo isso sozinho. Então, hoje em dia, eu acho que eles têm uma habilidade até maior, eles têm uma vantagem também, eles são mais hábeis para aprender algumas coisas, Sim. entendeu? Já vão dominar bem a tecnologia, já têm mais noção de marketing, dominam trabalhar a imagem, é uma coisa Uhum. que, eh, talvez a gente tenha mais dificuldade, eles têm muito menos dificuldade, a gente não tinha Instagram, não tinha selfie, eles já trabalham muito com isso, né. Hum. Mas eu acho que não é opção. Hoje, para o dentista, ele tem que fazer gestão, porque a gente é empreendedor e a gente é administrador, a gente é contador, sabe. E pra gente poder crescer, a gente vai ter que entender de tudo isso, tanto quanto da odontologia. Perfeito. Mesmo se eu acho, só que eu acho importante dizer, se você não tiver seu consultório, porque a gente tem muitos dentistas que vão em consultórios, né. Uhum. E mas você é o seu consultório, né. Então Sim. você tem que fazer a sua gestão, então muitas vezes você tem que comprar material, você tem que saber o preço da sua hora clínica, pra também estar trabalhando, então você acaba sendo o seu consultório, né, então acho que é fundamental. A gente vê uma tendência, Lu, do recém-formado querer ganhar dinheiro muito rápido, né? Que nem você falou, eles têm pressa, não confundir pressa com rapidez, né? O que que você tem para falar sobre isso, né? O dinheiro antes da técnica, do trabalho bem executado. O que que você percebe sobre isso? Então, o que eu vejo é o seguinte, eles têm até talvez uma cobrança muito grande sobre essa questão do sucesso, porque as redes trazem muito isso, né. Todo mundo ali com um mega sucesso, então como que eu não vou ter em 2 anos, sabe, um carro super top, como eu não vou estar indo para fora. Uhum. Mas eu acho que assim, é a calma, eu acho que eles conseguem ser talvez utilizar, é o que eu estava falando, muitas ferramentas, né, talvez vão ser mais ágeis em alguns processos, mas a gente está cuidando de ser humano. A saúde é biologia. A biologia, ela tem o seu tempo, isso não mudou no nosso tempo. O nosso tempo está corrido, o nosso dia tem menos horas, tudo da tecnologia faz isso mais rápido, mas um tempo de cicatrização ele vai ser o mesmo. O ser humano, ele vai ser o mesmo ainda. Então, quer dizer, a gente tem que respeitar esses tempos, não adianta eu querer: "Ah, então tá, eu vou fazer tudo de uma vez, tudo bem rápido, porque aí o paciente vai sair, ok, satisfeito". Se eu pular algum passo dessa etapa, por uma questão de agilizar tratamento ou por um recebimento mais rápido, eu posso ter um prejuízo não só financeiro, né, porque pode gerar um retrabalho, isso retrabalho é prejuízo financeiro, Uhum. mas eu acho que o mais importante é, a gente nunca pode causar um prejuízo para o nosso paciente, na saúde do nosso paciente. Então, a pressa ela nunca vai combinar com saúde. A gente tem tecnologias, não, então tá bom, eu vou escanear, ótimo, é mais rápido do que moldar, ok, eu vou
trazer a IA para o meu dia a dia, ótimo, eu vou agilizar, não vou mais escrever, a gente começou escrevendo. Isso a gente agiliza, tá? Mas biologia a gente não agiliza. Então, e a gente não pode querer o sucesso a qualquer preço. O preço é nosso paciente. Então, esse preço é inegociável. Uhum. E você sabe me dizer, você lembra quando você realmente começou a ganhar dinheiro com odontologia? Tipo, eu comprei o meu carro, eu comprei meu apartamento. Quando foi que você falou, pô, a odontologia dá dinheiro? Ai, que difícil. Ai, que difícil, Marinho. Porque assim, eu acho que a gente vai construindo a vida, assim, Vai conquistando. vai conquistando, né? E aí é um mix de coisa da tua Uhum. família, Aham. enfim. Então, aí no começo, normalmente a gente começa e ainda tem o apoio da família. Sim. Então, isso vai acontecendo, sabe? Eu acho que não sei se eu sei te dizer exatamente Aonde foi o aonde momento, a foi. conquista que você falou, pô, agora eu consigo. Eu acho que assim, Quando você fala de apoio da família, seu pai e o Zeca? isso, exato, exato. Uhum. Tanto na família eu solteira, depois na Sim, família, né, eu com meu marido, sim. enfim. Então a gente vai construindo tudo junto. Por isso que eu falo, não é rápido, acho que é um processo, né? Uhum. E mas assim, o que eu acho que é um divisor assim muito nítido para mim, tá? Não tô falando porque você tá aqui. Uhum. Eu acho que tudo muda quando a gente começa a entender que a gente, tudo que eu tô ganhando, eu gasto, esse é meu salário. Uhum. Não, não é. Tem Isso que é saber separar a pessoa jurídica da pessoa física. entendeu? Antes era tudo junto? Antes era quando a gente se forma, acho que não tem dentista que de repente não. Quanto eu faturar? Tá bom, é meu, né? Isso é meu. Não, isso não é pessoal, Sim. né? Quer dizer, você tem que ter Você aquele buscou, né, caixa uma consultoria financeira para entender precificação, né? Conta um pouquinho disso. Eu acho que assim, uma coisa que foi para mim bem nítida, antes da pandemia, por exemplo, eu usava o sistema para a gente usar agenda, Uhum. só. E porque a gente é do analógico, né? Então, prontuário, eu tenho as minhas fichinhas, deixei separado minhas primeiras fichas. Legal. A gente fazia tudo no papel e tal. Aí a gente começou a usar agenda no prontuário. Mas eu não tinha, por exemplo, por falta de tempo, porque isso é uma coisa importante. A gente fica tanto no mocho que a gente tem pouco tempo para essa gestão, né? Hoje você já reserva um Hoje eu período reservo para gestão, e que precisa de seria mais um. hoje de manhã. Precisa de Toda mais um terça de período. Terça de manhã manhã. é meu home office Legal. e precisa pegar mais um. Mas na pandemia, eu acho que isso trouxe muito à tona, né? Porque assim, a gente simplesmente teve que fechar as portas em uma semana. E aí você olha e fala: "Uau", né? E aí, eu tenho uma reserva para isso? Não tenho, tenho, não tenho, um ponto. Como você sabe se você tem essa reserva ou não? Porque aí você começa a olhar para o teu financeiro e entender isso. Quanto tempo isso vai durar? A gente não sabia, né? Então, N coisas. A tua responsabilidade, então a Noemi tinha voltado a trabalhar comigo e acho que assim, querendo ou não, é uma parceira que não tinha nada a ver também com isso, que também precisaria pagar suas contas. Então, eu precisaria também estar em dia com ela, né? Acho que isso é um ponto. E então, acho que a pandemia trouxe tanto esse susto quanto o tempo para olhar isso, né? Então, eu comecei a utilizar o sistema indo para trás, Uhum. né? Então, tá, deixa eu abastecer então, deixa eu ver quais são as minhas despesas aqui que eu já tinha anotado no papel, mas comecei a abastecer. Então eu trouxe o financeiro, que era no papel, naqueles livros caixas da Calunga, Hoje você para o software. trabalharia sem um sistema Não, informatizado? impossível. É absolutamente impossível. Acho que você nem pode começar. Não tem como. Uhum. E a gente ainda tem muito mais para explorar, que é o que Sim. você fala. A gente A ainda pode maioria das estressar o pessoas, sistema. a maioria das pessoas subutiliza, né, todas as ferramentas, independente Exato. do sistema de gestão que utiliza, né? Tem que estressar Tem que mesmo. estressar. E então, eu acho que não dá para. Então, a pandemia me trouxe esse tempo também para falar: poxa vida, eu tenho que olhar mais para isso
e começar realmente a olhar. Então, quando a gente voltou, a gente parou só 2 meses, Uhum. que foi ok, deu para manter tranquilo. E Foi o aí a momento gente mais olhou. difícil da Hetz Odontologia? Foi a pandemia ou teve outros momentos mais Eu complicados? acho que foi difícil pelo medo, Uhum. enfim, entendeu? Mas, a gente conseguiu, não vou falar, claro, é estressante e tudo mais, mas ao mesmo tempo hoje eu trago como uma vitória, Uhum. porque muita gente parou de trabalhar, é muito Muito triste, negócio muitos fechou. colegas Uhum. dentistas pararam por medo ou porque o financeiro também foi difícil. Mas eu acho que a gente conseguiu, eu vejo como uma vitória, eu não vejo como uma coisa, nossa, só pelo lado ruim, né, não tô falando da pandemia em si, mas do consultório, acho que me abriu os olhos. Uhum. Então acho que de tudo na vida eu sempre levo assim: "Tá bom, essa situação é uma situação ruim, como a gente ressignifica ela e torna isso de alguma forma favorável". Então Uhum. acho que para mim foi isso, aí comecei a olhar com mais carinho para a gestão, foi onde eu comecei a fazer a consultoria financeira e entender custo hora, e começar por isso e precificar, Uhum. tá. Eu comecei com essa parte logo depois da pandemia, e aí a gente começou a voltar mais organizado, e Legal. tirei o livrinho da Calunga e trouxe tudo aqui pro sistema e tudo mais. E isso fez a diferença, foi um divisor de águas. Acho que foi um divisor de águas a partir daí eu falei: "Tá, eu tenho muito mais coisa que eu posso utilizar", Uhum. e a gente veio vindo nesse processo de melhorar a gestão cada vez mais, fazendo cursos também, ou nos congressos, vamos entender um pouco mais sobre gestão, sobre administração, sobre as leis porque tem muita coisa, né. Uhum. É, como foi essa transição do seu primeiro consultório, vir para cá, para agregar outros profissionais, parceiros, agregar pessoas? Como foi essa gestão de equipe para você? Foi difícil confiar em outro profissional? Tipo, é meu paciente, não é paciente da clínica, eu tenho apego a eles. Como é que foi isso? Acho que também é um processo. Quando eu tinha a consultório lá no consultório na Moca lá embaixo, eu tinha na cabeça sempre assim: "Não, eu preciso em algum momento", mas eu não mensurava como fazer isso, ter o consultório que seja independente de mim. Mas como, não sabia. Uhum. Aí foi o decorrer disso. Aí comecei com uma colega orto, então ela fazia um pouquinho de orto, mas é difícil, né, entender exatamente os caminhos, né. Uhum. Então a gente nesse caminho todo, a gente teve bastante ajuste de equipe, Uhum. por N motivos na realidade, né, porque não estava legal, ou porque de repente a pessoa também construiu a sua história, o seu consultório e teve uma demanda, e ok, isso acontece e a Uhum. gente não tem que ficar chateado por isso, né. Sim. Então acho que foi isso. E aí agora sim eu tenho uma equipe bem coesa, acho que o principal é a gente achar pessoas que pensem como a gente, Importante. né, porque que nem você falou assim, se eu tiver uma pessoa que só vai pensar, não, no dinheiro e não for pensar na saúde, seja para fazer um procedimento estético, uma lente, mas essa lente tem que estar embasada num periodonto saudável, num paciente saudável, então hoje a gente pensa dessa forma, então eu fico bem tranquila, a ortodontista, a Celina, ela vai pensar assim também, entendeu? Então, acho que foram esses E ajustes. foi estrategicamente pensado ter uma clínica multidisciplinar para o paciente fazer todo o tratamento aqui? Ou foi por acaso? Eu acho que foi acontecendo, Tá. mas eu acho que ainda antes de eu mudar para cá, eu já pensei que, assim, as pessoas não gostavam mais de se locomover, né. Uhum. Então acho que foi um pouco uma necessidade de ter todo mundo aqui, porque às vezes eu falo: "Nossa, você precisa fazer o canal", "Ai, vai numa colega no Tatuapé". Ai, poxa, mas será, ir lá? Ou então, de repente, a pessoa ia em algum vizinho que não era a pessoa que você tinha indicado, nada contra, mas aí entra a questão de você confiar no trabalho da pessoa e tal, e de repente você vai fazer algum trabalho em cima e aquele trabalho não estava tão legal, um canal ou alguma coisa assim. Então eu falei: "Não, eu gosto de cuidar dos meus pacientes, eu sou um pouco apegada mesmo". Uhum. E aí eu prefiro
que a gente faça tudo num ambiente de todo mundo falando a mesma língua, então acho que é por isso mesmo, pelo cuidado com o meu paciente. Legal. Eu prefiro que a gente tenha essa facilidade, né, porque hoje ele chega aqui e a gente faz desde a criança até toda a família, acho que um pouco por isso mesmo, conforto, sobretudo. Ô Lu, a gente falou da equipe clínica, né, de como é difícil montar, e a importância da Noêmia, a importância da secretária, da recepcionista, né, que ela acaba tendo um papel muito importante, principalmente no cuidado com os pacientes, né? E você falou que ela trabalhou com você 2 vezes, né? Conta um pouquinho dessa história, dessa relação com a Noêmia. Então, eu conheci a Noêmia em 2007, né, Noêmia? Isso. E aí ela trabalhou quase 3 anos comigo, pegou essa fase minha tendo bebê, enfim, então quer dizer, ela já começou tendo que cuidar do consultório de uma forma mais enfática, assim. E é legal também porque ela viu uma outra realidade, né, a realidade que a gente estava começando aqui e agora acompanhando uma outra realidade, isso é bem legal. E toda essa mudança, né, porque quando ela voltou agora, ela voltou e a gente fechou o consultório, né, não, porque veio a pandemia. Ela trabalhou 15 dias, veio a pandemia, a gente fechou o consultório. Então a gente nem teve tempo de trabalhar efetivamente. E a gente ia trabalhando assim home, ela ia fazendo os cursos para a gente poder voltar a trabalhar. Mas a Noêmia sempre foi muito criteriosa e é até hoje bem criteriosa com biossegurança. Então acho que isso me deu uma força para voltar, porque eu sabia que eu podia contar com ela, né? Que ela ia ser bem rigorosa, bem rígida e muito cuidadosa, entendendo todos os princípios, porque é um perfil dela, essa questão da biossegurança, os cuidados com o material, eu acho que isso é uma coisa que ninguém tira dela, sabe, né? Uma coisa muito forte, assim. É, porque além de secretária, ela também é ASB, né? ASB, né? ASB. Exatamente. No MSB tem CRO, tem toda uma formação e uma história na odontologia bem bonita, assim, ela conhece todos os materiais. E ela sabe o que tem cada broca no consultório. Ela sabe mais do que eu. Ela sabe essa ponta, não tá aqui, né? Não. Acho que ela tem um rigor muito no controle de tudo do consultório. E uma memória que eu não discuto. E para você, Noêmia, como é que você se sente tendo essa importância dentro da Hetzel Odontologia, essa história, né? Qual é o seu principal papel nessa história? Acho que, assim, um bom atendimento, né? Um trabalho legal em equipe, atender bem o paciente, receber bem o paciente, porque o primeiro contato dele vai ser comigo, né? Ser simpática com ele, porque qualquer coisa que tiver, ninguém tem nada a ver com isso, então eu tenho que ser simpática, eu tenho que ser legal com todos os pacientes, receber bem todo mundo e fazer bem o meu trabalho. Muito bom. Muito bem. Essa é a Noêmia, pessoal. Tá aqui já há quantos anos? Entrei pro Agora, 7. 7º ano. Né? Isso é muito raro, né? Hoje nas clínicas, Aqui, né? né? Tenho 18 anos já de consultório. 18 anos de odontologia. Só Esse falta o CRO de dentista. só mesmo. Verdade. Porque a gente sabe que o turnover, né, a troca de funcionários acontece muito frequentemente, né, ainda mais quando a gente está lidando com atendimento em serviços de odontologia. Né? Então, ter uma colaboradora há 7 anos contigo é muito valioso. Né? Essa história de vocês é muito bacana. Eu acho que faz toda a diferença, assim. E também é uma oportunidade, assim, acho que sobretudo esse ano, né, a gente mudou muita coisa, desde a consultoria com você e tudo. Então, quer dizer, a Noêmia também teve que se reinventar e se readaptar a muita coisa. Então, a gente vive mudando alguns processos, colocando tudo aquilo que a gente estudou e colocou para o consultório. Não é uma mudança porque a gente quer, tem toda uma estratégia, né? Sim. Então a gente está indo por segmentos e assim, é impossível eu fazer isso sozinha, né? Então, mesmo porque também tem coisas que chegam sempre para a Noêmia, e isso é uma coisa muito importante. Primeiro chega para ela, a primeira é a percepção, né? E aí depois vai para a gente. Então, acho que isso também é importante. E toda essa adequação, toda essa questão da gente estar
usando muito mais o sistema, usando muito mais o digital, também foi uma coisa que eu penso que até no aspecto pessoal, né, No? Eu acho que foi um upgrade, assim, né? Eu acho que é bom a gente aprender, e a Noemi aprende muito rápido, você vê a gente, essa coisa tecnológica, assim, você, ó, é esse comando, isso, e ela vai. Então, acho que isso é bom também, né? Porque a gente sabe que a gente pode aproveitar esse potencial que ela tem e para crescer junto com a gente. Eu sempre falo isso para ela, para todo mundo, assim, acho que a gente ninguém cresce sozinho, né? Uhum. Não tem como. Então, eu acho que assim, a Noemi é bem peça fundamental. Meu braço direito, esquerdo, minha memória. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre a experiência do cliente, né, que é tão importante, Sim. né? Mostra para mim, para gente, como o cliente chega, onde ele vai, o que acontece, até ir para sua sala. Bom, a gente tem primeiro a gente tem o estacionamento aqui no prédio, né? Então começa desde ali de baixo, tem a portaria do térreo, tem estacionamento. O paciente eles vão interfonar aqui, a Noêmia vai atender esse paciente. E aí, a hora que ele sobe, a gente estabeleceu uma rotina de não precisar tocar a campainha, porque ele já foi anunciado, até para o nosso fluxo ficar um pouco mais confortável. Então, a gente tem a placa ali que ele não precisa bater, tocar a campainha, ele vai entrar, porque a gente já sabe que ele está chegando, né? E a partir daí, a Noemi é o primeiro contato com ele, né? E aí a gente faz todo o cadastro no software, né? Com todos os dados completos e tudo mais. E aí a primeira coisa que a Noemi faz é entregar uma anamnese, que é a ficha de saúde do paciente, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente já falou, que a gente precisa conhecer mais sobre a saúde do nosso paciente. Aí ele preenche essa ficha de anamnese, a Noemi leva essa ficha para mim. A gente quer digitalizar essa ficha, tá? E fazer assinatura digital, preenchimento num tablet, mas eu aqui ainda tenho bastante paciente que não tem tanto um domínio de tecnológico por idade, alguma coisa assim. Então eu não quero tornar isso só digital, porque eu acho que a gente pode excluir algumas pessoas e isso não é legal. Então talvez a gente trabalhe com modo híbrido, que é o que a gente está pensando aqui. Sim. Porque às vezes a Noemi oferecer para preencher, o paciente pode não ficar muito à vontade de falar algumas questões de saúde dele. Eu prefiro que o paciente faça o seu preenchimento de saúde. Ainda mais se tiver uma outra pessoa aqui, pode ser uma coisa Exatamente, desconfortável. uma coisa desconfortável. E eu acho que ele preenche aqui para ele estar fora da sala de atendimento também, porque a sala de atendimento também, às vezes a pessoa pode ter uma história de um receio, alguma coisa assim. Eu acho que aqui ela preenche mais à vontade. Não me oferece um café, uma água. Sei que o cappuccino é sucesso total aqui, né? Sim. Com Baileys. Sim. Nossa, esse Baileys. Virou meio que uma tradição. Sim, isso do cappuccino. cappuccino As pessoas pedem um cappuccino e vão preenchendo aqui o que a gente pede para preencher. Legal. E aí a Noemi leva essa ficha para mim e eu faço uma pré-análise disso e a gente já vai passando para o sistema também, para eu já saber as questões de saúde mesmo desse paciente. E é só uma anamnese médica, não tem uma anamnese de perfil do cliente? A gente O que ele espera do tratamento, algo que seja útil para quebrar o gelo, para entender melhor o perfil do cliente antes mesmo dele entrar lá. A gente já tem isso, nós fizemos isso, né? Tá dentro dos processos que a gente ainda tem que fazer. Então é isso, a gente está indo um pouco por partes. Então a gente tem a anamnese inicialmente de saúde, porque assim é bem fundamental. E aí na realidade eu acabo fazendo isso de uma forma pessoal e mais informal quando o paciente chega para mim, né? Entendi. Então, a gente não formalizou isso de uma forma escrita. Nós já temos, você já fez isso para mim, mas a gente ainda não colocou esta em prática. Mas na conversa com ele, você tenta extrair mais informações pessoais do que apenas de saúde ou clínicas. Sim, Tanto que a gente nunca senta direto na cadeira de atendimento. A gente sempre vai bater um papo, enfim, antes. E me fala uma coisa, sempre é polêmico essa questão de cobrar consulta, né? Pagar pela consulta na odontologia, né? Cobrar ou não cobrar. Você cobra a consulta? Sim. A avaliação.
Sim, sim, porque na realidade a gente vem de uma cultura do orçamento. Uhum. E eu acho que isso não cabe na minha realidade. Eu acho que não cabe, os profissionais têm que entender que não cabe na realidade de nenhum dentista. Porque a gente estudou muito para isso. Então, quer dizer, para eu dar um diagnóstico, acontece dos pacientes falarem, poxa, mas ela vai me cobrar para dar uma olhadinha? Eu não sei o que é dar uma olhadinha, né? Porque é isso, em primeiro lugar, desde o acolhimento, ele já faz parte da primeira consulta. A hora que eu pego essa anamnese, essa ficha de saúde, eu já estou utilizando tudo que eu aprendi para saber as questões das comorbidades do meu paciente, desde qual anestésico que eu vou poder usar nele, qual é a interação que ele pode ter, no meu caso específico, com um problema periodontal. Então, quanta coisa eu já trago nessa primeira consulta, né? E aí, a minha consulta de pele, ela vai durar em torno de 1 hora, né? Porque a gente não pode falar sobre tudo de periodontia, e mesmo para quem não tem efetivamente uma periodontite, eu vou falar sobre prevenção. Então, tudo isso eu vou abordar na minha primeira consulta. Então, isso é um ganho para o meu paciente, né? E eu acho que tem o valor do meu estudo, tem o valor da minha hora clínica, que é o que a gente já conversou também. Eu acho que a gente tem isso, é um custo, não é uma olhadinha de 10 minutos, né? Porque isso não existe na saúde, eu acho que não. Então, eu acho que a gente tem que ter esse valor. E a consulta de avaliação é centralizada em você. Você que faz a primeira consulta. 90% fica centralizado em mim, até porque os colegas não estão aqui todos os dias, né? Então, como toda essa questão de diagnóstico e planejamento vai passar praticamente todos por mim, então normalmente eu faço essa avaliação inicial. Alguns casos de ortodontia, se coincide de a doutora Celina estar aqui numa data próxima, ele já pode passar diretamente com a ortodontista, mas depois ele vai passar por mim também, para a gente fazer esse trabalho em conjunto, que esse é o objetivo, entendeu? E a Noemi, ela tem essa habilidade de quebrar essas objeções do cliente. Ah, mas ela cobra consulta, mas só dá uma olhadinha. Já consegue argumentar sobre isso? Quando pergunta preço, porque é uma coisa que também acontece bastante. Sim. Aí eu vou explicar para o paciente o que é a consulta dela. O que ela faz nessa consulta, vou encaminhar para ele a apresentação da primeira consulta dela, o que significa, e explico para ele. Essa apresentação é um vídeo, é um PDF? É um PDF. Um PDF explicando. Isso. Então vocês já usam essa ferramenta para já quebrar uma objeção, explicar. E funciona? Sim, em primeiro lugar eu tenho que começar conversando com ele de outros assuntos e aí eu já mando o PDF antes de passar o valor da consulta. Perfeito. Aí eu mando o PDF para ele, depois eu passo o valor da consulta. Legal, ótimo, maravilha. Então a maioria tudo bem, mas tem algumas que, não vou pagar consulta e tal. Eu acho que o mais difícil entre as especialidades de pagar consulta é a pediatria, né? No geral eu acho igual. Igual? Eu acho igual. Eu acredito que é uma questão paradigma, né? Tem que ser quebrado. Né? E aí entra todo esse argumento de valorizar o momento da consulta. Né? Porque não é uma olhadinha, não é orçamento, é uma avaliação, é um planejamento. Então tem que ter tudo isso e entender o valor, né? Exatamente. Né? Senão é um custo a mais para ele não vai vir. Agora, ele tem que entender. Eu acho que assim, é cultural, né? Exato. Então a gente tem que entender o valor. Né? Não é custo, é valor. Não é o preço, né? É o valor. Exato, é o valor, né? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, acho que para todos os especialistas, a Noemia coloca isso. Fala um pouco da expertise de cada um, o tempo que ela vai dedicar, entendeu? O que na ortodontia, se for uma consulta direta, a Celina vai falar. Se for a doutora Carnaby na parte de prótese ou de lentes, né? Que é um momento atual. Também entender a formação dela. Às vezes ela manda até um caso, olha, esse é um trabalho da doutora, só para você poder conhecer um pouco mais, para o paciente também entender, porque ele muitas vezes não sabe, ele coloca todo mundo da mesma forma, né? Então, por que o vizinho não cobra e a gente vai cobrar? Sim, é uma questão de agregar valor a esse momento.
né? Para não ficar pensando só no preço e no custo que ele vai ter, não é verdade? Muito bem, vamos lá se transformar na super doutora Luzia e ver o que acontece lá no consultório? Bora lá, vamos lá. Enquanto a doutora Luzia se produz, Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar que a gente está aqui. Chega mais perto para você falar no meu microfone. Como que é essa sensação de estagiar, né, estudar na mesma faculdade que a doutora Luzia, que é a minha também, a nossa, e agora dentista? Como é que foi essa experiência para você? Então, eu demorei muito tempo para começar o estágio. Então, eu me dediquei pelo menos 3 primeiros anos da faculdade a somente os estudos. E eu sinto que eu pequei um pouco, porque a faculdade ensina mais a parte teórica e eu acho que falta um pouco da parte prática. E quando eu entrei aqui no estágio, eu aprendi muito mais o dia a dia clínico, que a gente também não aprende na faculdade. A gente aprende o A, B, C, mas a gente não aprende o dia a dia. Então, eu acho que foi muito importante e eu falo que aqui virou minha segunda família também. Então, também é muito importante a questão da doutora Luzia, de todos os doutores aqui, sempre se abrirem e falar tudo que você tiver dúvida, você pode me dizer, que eu sempre vou te explicar, eu sempre vou te ensinar. E aqui também não só aprendi o clínico, aprendi a questão de gestão, aprendo muito com a doutora, a gente sempre tá ali junto, ela sempre incluiu a gente nisso, eu acho muito importante também, que a gente não aprende na faculdade. E hoje eu formada, me formei acho que com uma direção diferente, porque ela também me direcionou muito, questão do que eu faço agora que eu tô formada, para onde eu vou, qual caminho eu sigo. E ela me direcionou com o curso que ela achava que eu deveria fazer, não seguir a especialização antes de me aprimorar, porque a gente sai muito cru da faculdade. Então, hoje eu tenho uma outra visão. Eu acho que sem o estágio eu vou dizer que eu estaria perdida, mas hoje eu tive um rumo. E hoje você espera o que da profissão? Quais são seus próximos passos? Você se formou no ano passado? Final do ano. Muito recém-formado. Quais são seus próximos passos, além do curso de aperfeiçoamento? O que você espera daqui para frente? Então, eu espero trabalhar muito, mas eu vejo que a odontologia hoje está indo para uma área muito estética. E eu não pretendo seguir esse caminho, porque eu acho que tem as partes mais importantes antes da estética. Então, assim, estética é lindo, a gente tem que entregar o bonito pro paciente, o estético pro paciente, mas a gente tem que entregar primeiramente a saúde. Então, meu foco hoje é ir nessa área e trabalhar Bastante. bastante. Espera trabalhar aqui, fazer parte da equipe? Espero continuar aqui, porque tudo aqui o espaço, os doutores, os pacientes, tudo aqui eu já estou acostumada com todos aqui, mas também eu acho que tem como posso dizer, uma harmonia, Um compartilhamento. sabe, tudo a gente se dá muito bem. E é muito importante, a gente sempre trabalhou isso, da questão da harmonia, de todos... Do relacionamento. Do relacionamento, isso. E essa evolução profissional, você acha que você teria se não fizesse o estágio? Não, vou ser bem sincera, eu acho que eu não teria. Eu falo para todo mundo e falo hoje para os meus colegas que ainda estão na faculdade, que é muito importante o estágio, porque antes eu achava que o foco deveria ser só nos estudos, eu achava que eu ir para o estágio, eu perderia o foco da faculdade, mas hoje eu vejo que me agregaria muito nos meus estudos, desde lá do comecinho. Então eu falo para meus colegas de faculdade, mesmo que estão no começo, procura um estágio, faça um estágio, você evolui muito mais como estudante, profissional. Então assim, hoje eu vejo que, mesmo que foi um pouco tempo, foi bem no finalzinho, mas eu vejo que foi muito importante para minha evolução. Dica da Gabi, né? Faz estágio, pessoal. Valeu, Gabi. Obrigada. Valeu.